Meu nome é Otto Machado e vai ser um prazer conduzir aqui com vocês esse assunto de hoje. Vou começar colocando uma pergunta aqui para vocês. Na empresa de vocês hoje, as pessoas tomam decisão ou gastam tempo procurando documentos? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem que me habituar a olhar ali para não precisar ficar virando. Bom, as informações, elas existem. O problema não é falta de informação. O problema está mais relacionado ao controle dessas informações. As informações, elas estão dispersas dentro das empresas, né? Na grande maioria delas. Você tem informação na caixa de e-mail das pessoas, você tem informação em WhatsApp, no Teams, né? E isso acaba atrapalhando muito que você consiga recuperar. Eu trabalhei mais de 25 anos como consultor e a grande maioria das atividades que um consultor faz é organizar as informações, o conhecimento que já está dentro das empresas. Então, se você consegue criar uma metodologia, uma forma da sua própria empresa gerir essas informações de uma forma otimizada, imagina a vantagem que essa empresa vai ter em relação aos concorrentes e a economia que você vai ter com projetos de consultoria. Essa questão do não controle das informações, ela tem consequências severas para a empresa, né? Aqui estão alguns casos, por exemplo, o retrabalho. Você, muitas vezes, não consegue localizar uma informação e tem que acabar recriando essa informação. Vocês já devem ter se deparado com isso, né? Um documento que sumiu e aí a pessoa foi lá e teve que criar esse documento de novo. Atrasos. Muitas vezes você tem que tomar uma decisão, você tem que... Um superior está pedindo um retorno sobre um assunto e você tem que correr atrás daquelas informações, buscando em vários pontos, tentando ligar isso, criar uma versão consolidada. Isso gera muito atraso, problemas para a empresa. E também a questão de decisões muitas vezes inseguras, né? Você, quando tem essas informações não concentradas, não auditadas, fáceis de acesso, você também tem esse risco de muitas vezes pegar uma versão desatualizada da informação. E aí você gera todo um contexto, toma uma decisão em cima de algo que não é mais aquilo que está funcionando. Bom, a consequência, então, dessas questões é perda de produtividade, custos desnecessários, né, que a empresa acaba tendo, a questão da qualidade das informações é extremamente prejudicada e, por último, no final da cadeia disso tudo, o que vai impactar é a reputação da empresa. Você imagina uma empresa de contabilidade que não gere bem as informações? Olha o resultado disso para o cliente final e para a reputação dela. Imagine um escritório de advocacia que não gere bem os documentos, as informações. Olha o problema que isso pode dar para os clientes e para a reputação. E qualquer empresa em geral, toda, né, empresa de médio, grande porte, tem um setor de contabilidade, o setor financeiro, e falta de controle dessas informações fatalmente vai gerar tudo isso daí. Perda de produtividade, aumento de custo, qualidade e vai prejudicar a reputação no final dessa empresa. E um ponto que é extremamente importante, né? Se você não controla, você não mede, e se você não mede, você não gerencia. Então, se você não tem a informação controlada, fatalmente você não vai conseguir tomar decisões rápidas e assertivas e faz com que sua empresa vá num caminho diferente do caminho ótimo que ela poderia seguir. Vou falar um pouquinho da Profits. Eu estou representando aqui a Profits, que é uma empresa que atua exatamente nessa questão. A gente ajuda as empresas a organizarem as informações, tentar estruturar de uma forma
que fique fácil de você poder recuperar essas informações depois e que você tenha todo um processo de auditoria e de rastreabilidade. Nós estamos há mais de 16 anos no mercado ajudando nisso. O que as empresas precisam fazer para poder resolver esse problema? Se a gente tivesse que escolher ali 3 pontos principais, são esses daí. Primeiro ponto, controle. A empresa precisa criar um mecanismo envolvendo tecnologia, processo, treinamentos, que façam com que a informação ela fique organizada numa base única, consolidada, que esteja organizada, que seja de fácil recuperação. Então esse é o primeiro ponto essencial para você resolver esse problema da falta do descontrole, né, das informações. É o controle numa base única. Segundo, rastreabilidade. É extremamente importante para as empresas em geral que você consiga fazer um mapeamento e ter uma rastreabilidade de quem acessou aquela informação, quem pode acessar, quando acessou, porque eventualmente você pode ter um problema relacionado com LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí você vai ter que ter uma auditoria, você vai passar por uma auditoria e os auditores vão querer saber isso. Quem tem acesso a esse tipo de informação? Por que essa pessoa está tendo esse acesso? Ela deveria ter esse acesso? Há quanto tempo ela está tendo acesso a essa informação? A questão de ataques. Se você tem as informações não estruturadas, organizadas numa base única, você vai estar muito mais vulnerável a ter informações hackeadas, extraídas. E a questão também de você até passar por certificações. No momento que a empresa quiser subir um patamar e ter certificações de qualidade, o primeiro item que o auditor vai pedir é isso, para você mostrar para ele aonde estão as informações referentes àquele processo, por exemplo, e como é que você me garante que você está executando o processo daquela forma. E o terceiro ponto é a inteligência. Não adianta nada você ter uma base de conhecimento linda, organizada, de fácil recuperação, se você não aproveitar aquilo para gerar insights para a sua empresa, gerar conhecimento e fazer com que isso seja uma vantagem competitiva para a sua empresa. Bom, aonde que a tecnologia entra nesse contexto? A tecnologia, ela nunca vai substituir a figura do ser humano. O ser humano ele sempre vai existir. O que a tecnologia vai fazer, incluindo a IA, é facilitar o trabalho humano. É fazer com que o trabalho operacional, desgastante, de consolidação, de filtro das informações, seja feito de forma manual. Isso fatalmente a IA vai assumir. E o profissional, o ser humano, ele vai passar a ser um auditor daquilo, vai tomar as decisões com base naquilo. Então, a tecnologia ela vem para tornar o processo mais rápido, mais assertivo, mais seguro e gerando mais insights, mais informações importantes para o seu negócio. Essas são algumas das vantagens. Dentro desse contexto da tecnologia, o primeiro passo é você ter uma plataforma que consiga gerir essas informações de uma forma satisfatória para a sua empresa, que seja flexível, que você possa configurá-la, que você consiga consolidar tudo, recuperar as informações de uma forma fácil. E então esse é o primeiro passo, tá? Nós da Profit, nós desenvolvemos uma plataforma chamada eClick. Eu vou usar essa plataforma para demonstrar para vocês na prática como é que funciona um ambiente em que essas informações estejam organizadas, quais são os diferenciais que a empresa vai ter, tá? Dentro dessa plataforma do eClick, nós inclusive já incorporamos funcionalidades da IA. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas a gente está em constante evolução, tá? Esse ambiente da documentação, da inteligência, das informações, é um ambiente muito fértil para a IA. É um dos ambientes em que a IA mais pode agregar valor, né? Temos ali alguns exemplos.
comparação de documentos. E aí eu estou falando de qualquer tipo de documento, tá, pessoal? Ah, o Word já faz isso para mim hoje. Tudo bem, mas e PDF? E documentos técnicos? Muitas vezes desenhos. Você precisa de alguma plataforma que te ajude a fazer comparações cross, extensão, né? Te apresentando um relatório. Outra vantagem da IA que ela pode ajudar: extração de conteúdo. A IA, ela pode ir nos documentos, entender aquele conteúdo e trazer aquele conteúdo para você em outros formatos, em formato de tabela, estratificar aquilo ali, trazer só o que você precisa. Pode extrair metadados daquele documento para validar se aqueles metadados que estão cadastrados para busca são válidos ou não. Tudo isso aí ajuda. Verificação. Esse aqui é um exemplo importante, né? Otto, então daqui a pouco eu não vou precisar mais ter verificadores, pessoas que analisem os documentos? Eu acho muito difícil. Eu acredito que sempre vai haver a necessidade de um profissional experiente que dê o aval final, se aquele contrato ali pode ir para frente, se aquele desenho de engenharia está adequado, se aquele relatório financeiro está ok. Agora, a IA, ela pode sim ajudar essas pessoas, fazer um primeiro filtro de análise, dar um alerta para pontos que ela já identificou que são críticos. Então, o eClick ele já tem isso embutido, eu vou mostrar para vocês. Um outro ponto, análise crítica. Você mandar um contrato e a IA te falar, isso, Otto, hoje já tem várias plataformas que fazem isso. Tem, mas cuidado. Porque essas plataformas, inclusive é um ótimo gancho para eu falar aqui de um ponto que as empresas têm que ter muito cuidado, né? O uso da IA de forma indiscriminada. Se você não tiver um controle de como a IA está sendo usada dentro da empresa, muitas vezes você vai estar permitindo que os profissionais divulguem informações empresariais, muitas vezes sigilosas, dentro de IAs que não garantem que aquela informação vai ficar guardada dentro da sua empresa, né? As ferramentas de mercado em geral, existe lá se você for ler lá todas as condições, né, de uso da plataforma, ela deixa claro que aquela informação ela vai ser usada para treinar o modelo. E esse modelo que você está treinando vai ser usado depois por um concorrente da sua empresa. Então, é muito importante que a documentação empresarial seja utilizada por algoritmos que garantam que aquele conteúdo vai ficar dentro da empresa, que o modelo vai ser treinado, mas vai continuar sendo usado só pela empresa. E também a questão de respostas rápidas, né? A IA ela pode te ajudar a gerar aqueles... como se fosse criar uma base de conhecimento. Você tem um mundo de documentos. Como é que seria se esse mundo de documentos virasse uma base de conhecimento, onde eu pudesse fazer uma pergunta e a IA me respondesse com base nessa base de conhecimento? Isso é possível. Usando linguagem natural, você já pode hoje em dia fazer uma pergunta, a IA vai ler os seus documentos empresariais, normas, procedimentos, os documentos em gerais que norteiam a empresa, e vai te trazer a resposta. Então você não precisa ficar abrindo o procedimento, documento a documento e lendo, já faz isso direto com a IA. Aqui eu trouxe alguns diferenciais, porque existia um mito antigamente, e na verdade é fato, né? Softwares como o eClick são gerenciadores eletrônicos de documento. Com a quantidade de recursos que a gente tem, antigamente não eram acessíveis para qualquer empresa, tá? Era um investimento alto que a empresa tinha que fazer, era um processo de implantação complicado, demorado, que, assim, menos de um ano você não colocava um software desse configurado, rodando. Essa realidade mudou radicalmente já há alguns anos, tá? O eClick é um exemplo, nós temos outros, em que você consegue implantar o software. Se a gente estiver falando de uma área específica, a gente está falando aí de semanas, a gente está falando aí de 5, 6 semanas, obviamente dependendo da disponibilidade das pessoas ali envolvidas, né, para participar do processo.
Outro ponto que complicava muito era a questão da configuração. Qualquer mudança no software, um fluxo novo que eu quero criar, uma árvore, né, um plano de classificação que eu quero criar, tinha que chamar o fornecedor, porque tudo era via código, isso acabou. Você hoje tem interfaces gráficas, quem faz as configurações é a própria área de negócio, não tem nada via código. E a questão do custo-benefício que eu falei hoje, o investimento necessário para você colocar uma solução dessa no ar reduziu significativamente. Eu trouxe aqui alguns casos de sucesso. O primeiro caso ali está relacionado à área jurídica, onde a gente conseguiu reduzir pela metade o tempo de busca de informação. E isso, imagine, né, num escritório de advocacia com centenas de profissionais, você reduzir pela metade o tempo que ele gasta para achar um documento, o benefício que isso traz para a empresa. Tem um exemplo ali também de empresa de engenharia que elabora o projeto de engenharia. Essa empresa conseguiu reduzir em 10% o custo dos projetos, otimizando o fluxo da informação, que no caso são documentos. A empresa de projeto de engenharia elabora documentos no final. São desenhos de engenharia, são memórias de cálculo. O fluxo era manual, a pessoa imprimia o documento, na hora que ela acabava de elaborar, botava na mesa do verificador, o verificador fazia tudo ali com a caneta vermelha e amarela, devolvia para o elaborador para atender os comentários e era feito back-check e depois você mandava por e-mail para o seu cliente. Agora, através de um workflow, todo esse processo fica automatizado. Inclusive, os comentários são feitos dentro da plataforma. Mais um caso, uma empresa de auditoria que a gente conseguiu automatizar o processo de recebimento dos documentos que são auditados. É uma empresa que presta serviços de auditoria para empresas de grande porte do setor de óleo e gás. Então ela audita documentos de fornecedores. Chega uma quantidade enorme de documentos de recursos humanos, de maquinário, de equipamentos. E eles têm que analisar, eles têm um checklist onde eles vão analisando se os requisitos da documentação foi atendido. Isso tudo feito também de forma manual, os documentos recebidos por e-mail. As pessoas faziam um checklist preenchendo em planilha Excel. A gente automatizou isso tudo dentro do software e eles reduziram em 30% o tempo de execução desse fluxo. E temos também um exemplo aqui de uma empresa de distribuição de energia que atua no Rio de Janeiro, mas atua também em São Paulo, em que eles conseguiram economizar 2 dias de cada gestor, que era o tempo que eles gastavam preparando relatórios gerenciais que eles precisavam gerar todo mês e que o software passou a gerar para eles de forma automática a partir da gestão das informações dentro da plataforma. Bom, para a gente mostrar isso na prática, eu preparei aqui um vídeo onde eu vou mostrar para vocês o eClick funcionando, tá, pessoal? Eu estou sem o áudio aqui, então se a música estiver muito alta, vocês me avisem que eu peço para baixar ali, se vocês não estiverem escutando. Não precisa não, é só me sinalizar aí, tá? Antes da gente falar da parte da IA, queria mostrar alguns recursos interessantes. Aquela questão que eu falei da verificação dentro da plataforma. A pessoa não precisa mais baixar o documento, imprimir, para comentar, você já faz isso dentro da plataforma. A questão do workflow, você imagina só, pegar qualquer documento que permeie entre áreas, você configura um workflow e o software passa a enviar o documento para a pessoa, controlar o prazo em que ficou com essa pessoa. Nós temos também alguns recursos que atendem ao mercado de engenharia, por exemplo, visualização de modelos 3D, tá? Então, o nosso software é adaptado para a engenharia. Vamos falar um pouquinho agora da parte da IA. Nesse contexto da IA, nós temos o resumo de documentos. Esse aqui é um exemplo, tá? Ele está pedindo para fazer um resumo de um documento. Esse documento, ele é um catálogo de um fornecedor de equipamentos. E está escrito todo em inglês. Poderia estar escrito em outra língua também. Ele traz um resumo em português para a pessoa não precisa nem abrir o documento e de forma muito rápida. A questão das perguntas abertas. Ele está fazendo agora uma pergunta em cima do manual do eClick. Como é que eu crio um fluxo no eClick? Você não precisa nem abrir o manual mais do eClick, você só faz a pergunta e a IA já te traz uma receita de bolo de como é que você configura
um fluxo dentro do eClick. Você poderia fazer essa mesma pergunta em cima de um procedimento. Como que eu faço para fazer um relatório de despesa na empresa? Pontos críticos, aquela questão que eu falei, joga um contrato e pede para ele analisar os pontos críticos do contrato. Ele vai trazer para você quais são os pontos que você tem que analisar e inclusive categorizado por grau de risco, né? Alto risco, médio risco, baixo risco, e aí você foca naqueles itens que a plataforma te sugeriu. Geração de listas, lembra que eu falei da questão do software te ajudar a organizar as informações? Ó, esse caso aí é um desenho de engenharia, mas poderia ser uma planilha em Excel, um documento em Word, em que ele pediu para criar uma lista de material. Os materiais estão dispersos no desenho. Ele organizou em formato de tabela, basta você copiar e mandar a lista de material. Comparação de versão, outra funcionalidade, né, que eu falei também, em que você pode colocar ali dois documentos, duas versões de um documento, e ele vai trazer para você um relatório do que mudou, né, de uma versão para outra, de forma detalhada, item a item, para você tomar a sua decisão e ver se aquela revisão, as alterações foram feitas da forma correta. Validação de metadados. No eClick você tem os metadados, né? Na verdade, qualquer software de organização de documentos. Esses metadados eles são usados para você localizar os documentos. Então você tem o título, você tem a revisão do documento. Você pode usar o eClick para validar se aqueles metadados estão válidos dentro do arquivo, né? E aí muitas vezes até corrigir. Se você marcar ali que você quer corrigir o metadado, a própria ferramenta já corrige para você. Verificação de documentos, que é aquele ponto que eu falei, em que eu não acredito que isso vá acabar com a função do verificador, mas ajuda muito, né? Você ter uma IA que já sinaliza para você, ó, olha esse ponto, aqui tem cheiro de problema, olha esse ponto, aqui também pode ter problema. Então ele serve como um primeiro filtro, um alerta, para que a pessoa depois decida se aquele documento pode seguir ou não, com base no que a IA está te dizendo em relação à validação. E essa validação, pessoal, é em cima de uma lista de premissas que você define, tá? Você pode, por exemplo, criar um documento para um projeto que você está fazendo, ou para uma área, dizendo o seguinte: IA, quando você analisar esse tipo de documento aqui, esse tipo de relatório, eu quero que você verifique isso, isso, isso e isso. A IA vai aprender com os requisitos que você orientou a ela e vai validar todos os documentos daquela área com base nesses requisitos que você orientou para a IA.